Boa noite. Nós hoje vamos estudar o assunto de equação do primeiro grau. É o primeiro assunto a ser estudado depois do nosso recesso. O assunto que a gente viu antes do recesso foi função do primeiro grau. E vamos dar continuidade a este assunto. Porém, precisamos fazer uma revisão de dois assuntos. O primeiro é equação do primeiro grau e o outro é sistema de equações de primeiro grau, porque chegamos a uma parte do assunto de função que necessita o domínio desses dois conteúdos. Então, a gente vai fazer uma revisão para, se tivermos ainda alguma dúvida em relação à equação de primeiro grau e ao sistema de equações também de primeiro grau, possamos tirar. Equação do primeiro grau, a própria palavra equação já dá uma ideia de que se refere-se a uma igualdade. Então, a equação ela é uma igualdade entre expressões. Esta igualdade a gente pode dizer que é uma identidade numérica e que elas podem também estarem utilizando, variável ou variáveis, porque a gente pode ter uma equação com apenas uma variável, mas também podemos ter equações do primeiro grau com mais de uma variável. A equação é chamada de primeiro grau porque quem determina o grau de uma equação é o expoente da variável. E quando ela é de primeiro grau, o expoente desta variável é 1. Muitas vezes não se coloca o 1 como expoente de uma variável, porque subentende-se que é 1. Quando ela possui um valor diferente de 1, então a gente coloca o expoente 2, porque é uma equação do segundo grau, o expoente 3 do terceiro grau, e assim sucessivamente. Vamos ler o que está escrito aqui. Diz assim: a equação do primeiro grau é uma igualdade entre as expressões, que as transformam em uma identidade numérica, para um ou para mais valores atribuídos às suas variáveis. E essas variáveis encontram-se elevadas a 1, por ser, é claro, uma equação de primeiro grau. Toda equação do primeiro grau com uma incógnita é representada da forma ax mais b igual a c, onde a e b e c pertencem ao conjunto dos números reais, mas o nosso valor a ele não pode ser zero, porque se o a for zero, a igualdade deixa de ser uma equação, porque para ser equação é necessário que tenha uma variável, pelo menos uma variável. E quando o valor de a é zero, esta variável multiplicada por zero fica sendo zero, e ficamos com a igualdade apenas numérica. Como a gente tinha dito, quem determina o grau de uma equação é o expoente da variável. E ela deixando de existir, não vai ter variável para a gente olhar o expoente. Eu coloquei aqui um exemplo de uma equação, quando nós temos apenas uma variável. 2x mais 4 igual a 10. Ora, qual era o valor de x, desconhecido aqui, que torna essa igualdade verdadeira? Nós temos aqui a solução sendo 3. A solução é 3 porque quando eu tiro esse valor de x e coloco
3 no seu lugar, eu fico com 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. E 6 mais 4 dá 10. Então, 10 é igual a 10. Uma igualdade entre essas duas expressões. Então, esta igualdade, essa equação que nós estamos vendo é de uma equação de primeiro grau com uma variável. Mas foi visto aqui que nós temos atribuído as suas variáveis, e a essas variáveis encontram-se elevadas a 1. Isso significa dizer que eu posso ter uma equação do primeiro grau e ter mais de uma variável. Eu poderia ter 2 variáveis diferentes, posso ter 3 variáveis diferentes, 4, 5, infinitas variáveis. Quem determina o grau é quem? O expoente da variável. E que se ela é do primeiro grau, independente da quantidade de variáveis que apresente esta equação, todas precisam estar sendo elevadas a 1, para que eu possa dizer, esta equação é de primeiro grau. Vamos ver um outro exemplo de equações. Olha só, eu coloquei aqui as equações do primeiro grau com 2 incógnitas. São representadas justamente por quem? Pela expressão ax mais by igual a c. Mais uma vez, a, b e c são números reais quaisquer. Só que a e b não pode ser zero. Se b for zero, deixa de ser uma equação com 2 variáveis, porque b sendo zero, 0 vezes y é zero. Né? Se por acaso o a for igual a zero, e b já sendo também igual a zero, deixa de ser uma equação de primeiro grau. Nós vamos ficar apenas com c igual a zero, uma expressão numérica. Olha só, eu coloquei aqui um exemplo de uma equação de primeiro grau, né? Em que você nota, eu tenho 2x mais... eu tenho 3x mais 2y igual a 7. Qual é o valor de x? Qual é o valor de y para que essa igualdade seja verdadeira? Ora, quando x for 1, eu tenho 3 vezes 1, 3. Quando x for 2, eu tenho 2 vezes 2, 4. E 3 mais 4 é 7. Esta é uma solução para essa igualdade. Vamos fazer o seguinte. Para resolver equações com 2 ou mais variáveis, né, e se queremos determinar um valor único para essa igualdade, nós precisamos ter a quantidade de equações proporcionais ou compatíveis à quantidade de variáveis. Aí sim, nós vamos formar o sistema de equações de primeiro grau e aí vamos ter condições para determinar a solução que torna aquelas igualdades verdadeiras. Porque quando a gente resolve sistema, não é obrigado, não é necessário apenas que uma equação seja verdadeira. Se eu tenho 2, 3, 4, 20 equações, eu tenho que encontrar um valor para que aquelas 20 equações realmente verifiquem que são verdadeiras, que a igualdade procede. Toda equação possui uma igualdade, por ser equação, uma igualdade, e também necessita de ter uma variável ou incógnita, porque se não tiver a variável, é apenas uma expressão numérica. Quando ela tem a incógnita, ela é uma equação, mas também precisa ser igual a algo para que a gente possa realmente caracterizar. É uma equação. Então,
Para ter uma equação, eu preciso ter duas coisas: igualdade e incógnita. A incógnita é um número desconhecido. Geralmente, a gente representa por uma letra. Mas pode ser uma figura geométrica, um triângulo, um quadrado. Pode ser uma figura de um animalzinho, um cachorrinho, né? Um gatinho, uma galinha. Quer dizer, você pode representar por um rabisco qualquer, desde que você, toda vez que você for representar aquele valor, você faça aquele mesmo rabisquinho para a pessoa entender que é ele que está sendo repetido ali naquela expressão. Mas geralmente, né, utilizamos a letra X para resolver equações, quando só tem uma variável. Mas poderia ser S, Z, W, a letra do seu nome, se você achar melhor utilizar, certo? A equação do primeiro grau pode ser aplicada em algumas situações do nosso cotidiano, através de resoluções de problemas até muito simples, por sinal. Mas para isso precisamos determinar a raiz daquela equação. E o que seria a raiz daquela equação? Você lembra no slide anterior? Aquele valor de 3 que eu coloquei, que tornou a igualdade verdadeira? Aquele 3 é o que a gente chama de raiz. É o número que torna a igualdade verdadeira. Às vezes a gente tem uma equação, é apresentada para a gente um valor numérico e é perguntado: será que este número é raiz dessa equação? Será que eu, substituindo esse número no lugar da variável, da letrinha x, ou da letrinha z, ou da letrinha y, ou da letrinha a, essa igualdade permanece? Então, ó, para verificar se um número é raiz de uma equação, devemos substituir a incógnita. Tá vendo? Tá aqui, ó. Devemos substituir a incógnita por esse número que foi dado, para verificar se é raiz. Será raiz se houver igualdade entre o termo que está antes do sinal de igualdade e o termo que está depois desse sinal de igualdade. Vamos ver um exemplo. Verificando se o número real é raiz da equação, para uma equação com uma única variável ou uma única incógnita, tá certo? Então, eu coloquei aqui essa equação. 2x mais 3 igual a 11. E ele diz, verifique se 4 é raiz dessa equação. Ora, tá vendo aqui o x pintadinho de vermelho? Significa dizer que eu vou tirar o x e no lugar do x eu vou colocar o 4, como aconteceu aqui. Eu tenho aqui, ó, 2x vezes 2x, não é 2x, então aqui eu tenho 2 vezes 4, porque no lugar do x eu coloquei o 4, mais 3 igual a 11. Mas 2 vezes 4 é 8, e 8 mais 3 é justamente 11. Então, se 11 é igual a 11, se um lado da igualdade está igual ao outro, deu o mesmo valor, então isso significa dizer que 4 é raiz dessa equação. 4 é raiz desta equação. Vamos ver essa questão embaixo. Você viu aqui que eu coloquei uma expressão, né, quando tinha variável igual a um número, sem valor de variável. Aqui eu já coloquei dos dois lados da igualdade, tanto antes do sinal de igualdade como depois do sinal de igualdade, uma expressão que continha a letrinha x. E agora, é diferente? Não, a gente vai fazer do mesmo jeito. A gente vai tirar o x e no lugar do x a gente vai colocar o número 3, porque ele diz, dada a equação x mais 2 igual a 3x menos 4, verifique se 3 é raiz dessa equação.
Então, eu tiro esse x e no lugar do x, tá vendo aqui, ó, eu coloco quem? O 3. No lugar do x aqui, ó, eu coloquei quem? O valor 3. Por quê? Porque eu preciso substituir este valor para ter a resposta final. Então, eu coloco no lugar do x o 3, no lugar desse outro x o 3, e fiquei 3 mais 2, 5. 3 vezes 3, 9. E 9 menos 4 é 5. Então, 5 é igual a 5. Houve igualdade? Houve. 5 é igual a 5? É. Então, é raiz dessa equação. Temos aqui uma outra. Observe que agora, o outro exemplo, eu coloquei o valor x menos 2 aqui, ó, entre parênteses. Significa dizer que este 4 que está fora do parênteses, ele vai multiplicar tudo que está dentro desse parênteses. Então, ele diz assim, dada a equação 4 que multiplica x menos 2 é igual a 6 mais 2x. Verifique se 5 é raiz para essa equação. Se eu colocar o valor 5 no lugar de x, acontece a igualdade? Aí a gente observa que quando eu tirei o x e coloquei o meu 5, tirei o x aqui e coloquei o 5, eu fiquei com 4 que multiplica aqui 5 menos 2. Mas 5 menos 2 é 3. E aqui eu fiquei com 6 mais 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Ora, 4 vezes 3 é 12 e 6 mais 10 é 16. Agora eu pergunto a vocês, 12 é igual a 16? Falso. 12 é 12 e 16 é 16. Logo, esta igualdade não é verdadeira. Logo, 5 não é raiz para essa equação. Vocês podem pegar esta equação depois dessa apresentação e tentar encontrar qual é o valor de x que satisfaz essa igualdade, já que este 5 não é raiz para essa equação. E você pode estar perguntando, mas como é que eu vou fazer isso? Bem, logo você vai saber, porque nós vamos também fazer questões em que a gente vai determinar a raiz. Aí a gente está verificando se o número é raiz. E depois a gente vai determinar essa raiz a partir da equação dada. Essa outra questão é dada assim. Dada a equação 2 que multiplica x menos 4 menos, entre parênteses, 6 mais x é igual a 3x menos 4. Aí ele pergunta, verifique se o menos 5 é raiz para essa equação. Eu vou colocar o menos 5 em todos os lugares que eu estou encontrando a letrinha x. Eu estou substituindo, né? É como se eu tivesse um jogo, né, de futebol, de handebol, e tivesse um componente da equipe com problemas assim, está mancando, está sentindo dor. Aí o que é que eu faço? Eu tiro aquele componente e coloco o outro componente que estava na reserva, só esperando o momento certo para entrar. É isso que a gente está fazendo. A gente está tirando o valor de x e colocando no lugar do valor de x o menos 5. E aí a gente vai verificar se a igualdade se mantém. Porque o x é um valor que faz com que essa igualdade seja verdadeira. Ele quer saber se é menos 5 esse valor. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte.
no lugar do x, eu botei menos 5. Menos 5, menos 4, né? Menos repetido aqui é o 6 mais menos 5. Você observou aqui que eu coloquei um parêntese aqui. É porque esse menos e o mais, ele não pode estar dois sinais juntos. Não pode existir isso. Então, foi por este motivo que a gente colocou esse parênteses. Aqui no lugar do x eu coloquei o menos 5 e ficamos com essa igualdade. Agora vamos verificar qual o valor. Menos 5 menos 4 é menos 9. Aqui, ó, mais com menos dá menos. Então ficamos com 6 menos 5. E aqui, ó, mais, que é 3 é positivo e o 5 é negativo, mais com menos, né? O jogo do sinal, mais com menos dá menos. Então, ficou menos 3 vezes 5, 15, menos 4. Agora aqui, quanto é 2 vezes menos 9? Menos 18. Aqui, 6 menos 5 dá 1. Então, continua dentro do parênteses porque existe esse menos 1 aqui fora, ó. E menos 15 menos 4 é menos 19. Agora a gente faz o jogo do sinal, menos com mais dá menos, ficamos menos 18, menos 1 igual a menos 19. E como tem sinais iguais e os valores, né, dos valores que têm os sinais iguais, a gente soma esses valores. Menos 18, menos 1 dá menos 19. E como menos 19 é igual a menos 19, o 5 é raiz para essa equação. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora resolver a equação de primeiro grau. Resolver a equação de primeiro grau é você determinar a raiz. É você descobrir qual era o valor da variável que torna aquela igualdade verdadeira. Então, toda vez que você tem uma equação, você pode descobrir o valor que torna aquela igualdade verdadeira. Olha só, eu tenho aqui 2x menos 6 igual a 3. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 6, que é negativo, e vou deslocá-lo. Vou tirar ele desse lugar e colocar num outro local. Eu vou fazer o quê? Eu vou tirar ele que está antes do sinal de igualdade e vou colocá-lo depois do sinal de igualdade. Toda vez que eu desloco um número de um lugar para outro, eu mudo o sinal dele. Se ele estiver somando, ele passa subtraindo. Se ele estiver subtraindo, ele passa somando. Neste caso, ele está subtraindo. Então, ele vai passar para depois do sinal de igualdade, somando. Aí eu fico com 2x é igual a 10, que já tinha antes do sinal de igualdade, mais 6, porque o 6 era negativo, ele aqui passou positivo. Sempre com operação oposta ou inversa da que ele estava fazendo antes, certo? A mesma coisa acontece aqui, ó. Eu tenho 2x, 10 mais 6, 16. Mas esse 2 aqui está multiplicando x. E para eu resolver uma equação de primeiro grau, eu preciso deixar o x sozinho. Eu preciso isolar esse x. Por quê? Porque é o valor que eu quero encontrar, é ele. Então, ele tem que ficar sozinho de um lado e o valor numérico do outro. Então, esse 2 aqui, como ele está multiplicando, a minha operação inversa à multiplicação é justamente quem? A divisão. Então, esse 2 passa para depois do sinal de igualdade, dividindo o 16. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 16 barra 2. 16 dividido por 2. E 16 dividido por 2 é 8. 8 é o que a gente chama de raiz desta equação. Quando eu pegar esse 8 e substituir aqui no lugar do x, ele vai ficar igual a 10. Essa subtração fica igualzinha a 10. Ó. 2 vezes 8, 16. E 16 menos 6 dá 10. Então, 10 é igual a 10. Essa é a raiz.
Olha outro exemplo que eu coloquei aqui. Eu coloquei 3 que multiplica x mais 5 é igual a 19. Toda vez que eu tenho um termo entre parênteses, o que está fora do parênteses, ele entra. É como se ele estivesse colocando ele para dentro do parênteses. E quando ele entra multiplicando tudo que tem dentro. Se eu tenho apenas x, eu vou multiplicar x. Mas se eu tenho x somado a 5, eu tanto vou multiplicar x como vou multiplicar o 5. Eu não posso só multiplicar. É como a gente, quando vê duas crianças, a gente tá com 2 bombons, a gente dá um bombom para uma criança e o bombom para outra criança. A gente não vai dar só para uma. Então, eu vou pegar o 3 e não vou dar somente para o x. Eu tenho que também dar esse 3 também para o 5. Então, eu multiplico o x e multiplico o 5. 3 vezes x é 3x. E 3 vezes 5 é 15. E isto agora é igual a 19, como sempre foi aqui, ó. Agora, esse 15, ele está somando o 3x. Ele não pode ficar nessa posição. Ele vai ser deslocado para depois do sinal de igualdade. Logo, ele vai com a operação inversa do que ele está fazendo. Quem é a operação inversa da soma? A subtração. Então, ele vai passar para depois do sinal de igualdade, subtraindo 19. Então, eu fico com 3x é igual a 19 menos 15. E quanto é 19 menos 15? 4. Então, eu fico com 3x é igual a 4. Mas o 3x é o valor que a gente quer encontrar? É 3x que é a raiz da minha equação? Não. A raiz da minha equação é o valor de x, porque é o valor da letrinha. É esse valor que eu quero encontrar. Para quando eu substituir lá no lugar dele na equação, eu torne esse valor igual a 19. Então, esse 3 que está multiplicando passa para depois do sinal de igualdade com a operação inversa. E essa operação inversa é a divisão. Ora, eu poderia dividir, ia dar um número decimal, né? A gente não sabe nem quantas casas decimais poderia ter, mas com certeza que eu posso ter um valor inteiro, como a gente teve na outra questão aqui, ó, 8, e eu posso também ter um valor fracionado. Não, nada me impede de deixar a fração com um valor, né, para essa equação. Se eu fosse dividir, eu ia ter x igual a 1,333 infinitamente. É uma dízima periódica. Lembra que a gente já estudou esse assunto? Pronto. Então, para a gente não ficar com uma dízima periódica, ou então um valor aproximado dizendo assim, x é aproximadamente 1,333, né, ou 3, ou 1,33, né, a gente vai deixar, por hora, o valor de x como em forma de fração. A outra questão que eu também vou resolver para vocês, ela já envolve o quê? Variáveis nos dois membros, antes do sinal de igualdade, depois do sinal de igualdade. Parênteses também, antes do sinal de igualdade, depois do sinal de igualdade. Para que a gente possa ver que a equação do segundo grau, ela pode, do primeiro grau, ela pode vir de qualquer forma. O que a gente vai fazer é arrumar. A gente tenta arrumar, colocar tudo que é variável de um lado, tudo que é número do outro, para a gente poder, a partir daí, determinar quem é o valor de x. Observa-se aqui que eu tenho 4 que multiplica x menos 3, mais 40, que é igual a 64 menos 3, que multiplica x menos 2. O que é que eu vou fazer? Esse 4 eu vou distribuir. Eu vou tanto multiplicar o x como vou multiplicar o menos 3. Esse menos 3 aqui, eu tanto vou multiplicar o x como vou multiplicar o menos 2. Eu vou distribuir, certo? Então, ó, 4 vezes x, 4x, menos 4 vezes 3, mais 40, que é igual a 64, menos, ó, menos com mais. Sempre quando a gente tem um menos fora do sinal
fora do parênteses e a gente vai multiplicar o número, né, negativo pelo que está dentro do parênteses, é necessário que a gente faça o jogo do sinal. É aquela tabelinha que quando a gente tem a multiplicação de um número positivo com outro número positivo, nós temos um número positivo. Quando nós temos a multiplicação de um número negativo com outro número negativo, nós também temos um valor, um número positivo. Mas se por acaso nós temos um número positivo multiplicado com um negativo, o número que a gente vai obter é um número negativo, e se por acaso a ordem alterar, né, era positivo e negativo, fica negativo e positivo, sendo qualquer ordem, multiplicando esses valores, nós vamos ter um resultado negativo. Então, sinais iguais é positivo, sinais contrários é negativo. Então, nós temos aqui, ó, menos com mais dá menos. Sinais contrários dá menos. Sinais iguais, menos com menos dá mais. 3 vezes 2, 6. O que eu agora vou fazer? Eu vou colocar... Vou primeiro resolver os produtos, né? Então, eu tenho aqui 4 vezes x dá 4x. 4 vezes 3 dá 12, dá menos 12, mais 40. 64... menos 3 vezes x dá menos 3x, e 3 vezes 2 dá 6. Agora, eu vou pegar esse menos 12 com esse 40. Como eu tenho sinais contrários, eu vou fazer o quê? Uma subtração. Eu vou subtrair 40 menos 12, o maior menos o menor. E quem é o sinal que vai prevalecer? Sempre do maior número. Em módulo, não é em sinal, porque se a gente considerar o sinal, quanto maior o número, né? Se ele for negativo, quanto maior o valor numérico, menor ele é, né? A gente não está olhando para o sinal, a gente está olhando apenas para o número. Quem é maior, 40 ou 12? 40. Então, o sinal que vai prevalecer é do 40. Então, ó, ficou mais 28. Aqui ficou 64 mais 6. Agora eu tenho dois números cujos sinais são iguais. Então, o que é que eu faço? Eu somo. Sinais contrários eu subtraio, sinais iguais eu somo. Então, ficou 64 mais 6, 70. Então, eu fiquei com essa igualdade, essa expressão, né? Essa equação. 4x mais 28 é igual a 70 menos 3x. Se ligou? O que é que eu vou fazer? Eu vou passar o menos 3 para antes do sinal de igualdade. Porque eu vou juntar tudo que é x de um lado e tudo que é número que não tem x do outro. Antes do sinal de igualdade, eu coloco as letrinhas. Depois do sinal de igualdade, os números que não têm as letrinhas. Então, aqui tinha 4. Esse 3 que está com sinal negativo, ele desloca para frente, para antes do sinal de igualdade, ele passa positivo. Ele era negativo, passa positivo. Já o 28, que estava antes do sinal de igualdade, eu vou passar para depois do sinal de igualdade, ele é positivo, ele passa negativo. Ficamos com 4x mais 3x, que é igual a 70 menos 28. 4x mais 3x dá 7x. E 70 menos 28 dá 42. Eu agora tenho esta igualdade, que 7x é 42. Ora, qual é o valor de x? Porque é isto que eu estou procurando. Quem é o valor de x? Como esse 7 ele está multiplicando, ele vai ser deslocado para depois do sinal de igualdade, dividindo. Então, ficamos com 42 dividido por 7. E 42 dividido por 7 dá 6. Este aqui, 6, é justamente a raiz dessa equação. Se substituirmos este valor ali no lugar do x, essas duas expressões aqui, ó, ficarão verdadeiras, né? Para 4 que multiplica x menos 3 mais 40 ser igual a 60 menos 3 que multiplica x menos 2, é necessário que x seja 6, para que essa igualdade seja verdadeira. Se x não for 6, não é igual. Só existe o quê? Essa raiz.
Essa raiz é única. Não existe outro valor que eu possa colocar no lugar de x para que essa igualdade seja verdadeira, não. Quando a gente encontra uma raiz para uma equação, ele é único. Certo? Bem, gente, nós resolvemos até agora a parte da equação, né? Vamos para o próximo vídeo para estudarmos agora a continuidade desse assunto de equação. Porém, são os problemas de equações do primeiro grau, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Prestem atenção, vejam o vídeo várias vezes, até você entender bem direitinho o que foi que a gente tentou passar para vocês, certo? Bom estudo, gente. Até o próximo vídeo.